Continuamos com a nossa programação. Crônicas de OVNIs. Colômbia. Bem-vindos a Crônicas de OVNIs. Durante muitos anos se especulou sobre a possibilidade de vida em outros planetas. Se pensa que em algum lugar do espaço, em alguma galáxia distante ou não tão distante, podem existir uma ou milhares de civilizações inteligentes. Quem sabe? Os cientistas não puderam encontrar evidências suficientes como para afirmar que esse fenômeno é real. Mas os testemunhos de milhões de pessoas em volta do planeta nos abrem as portas à possibilidade de uma realidade alheia à nossa existência. Nesta oportunidade, Crônicas de OVNIs esteve na Colômbia para conhecer alguns dos casos mais impressionantes de encontros próximos nesse país. Cerro de Huayca, 22 de setembro de 94. Miriam Ariza e William Chaves. Visualização de um OVNI e seu tripulante. Todas estas misteriosas luzes no céu foram gravadas por aficionados em um mesmo lugar. O Cerro de Huayca, a uns 60 quilômetros a noroeste de Bogotá, a capital colombiana. O lugar foi um assentamento indígena Chicha e dizem que desde essas remotas épocas se observam coisas estranhas no céu. Por isso foi chamado assim, Huayca, que significa a porta do céu. William Chaves e Miriam Ariza levam 25 anos estudando o fenômeno OVNI na Colômbia. Eles dedicaram boa parte desse tempo a esta zona e têm uma teoria que neste lugar, rodeado de outros morros, podem se apreciar fenômenos celestiais. Como este é um lugar eletromagnético e uma porta dimensional a mundos intraterrestres, a gente sente uma energia muito especial. A gente se carrega energeticamente e as experiências foram inesquecíveis. Se apresenta uma triangulação. 3 argolas estão fazendo um campo magnético em todo o centro. Quando se gera esse campo magnético em certas horas, as naves aproveitam esse campo magnético e se carregam. Estas teorias vão acompanhadas de experiências vividas por eles mesmos. Eram 6h25 da manhã, bastante claro, não havia nuvens. De repente a nave chegou e parou na frente do cerro. Na parte do meio do cerro. Vocês estão vendo aqui? Parou e entrou. Como entrou? É como um mistério. Mas esse não é o depoimento mais incrível que eles têm. Neste lugar, esses pesquisadores garantem que tiveram um contato direto de terceiro tipo no dia 22 de setembro de 1994. Às 7 horas da noite, logo que subimos a uns quilômetros daqui, vimos como desceu. O grupo todo viu a nave e nesse momento se formou uma espécie de sino. E de lá desceu esse ser cristalino que se transformou. Durante a comunicação nos dizia que ficássemos calmos, que não tivéssemos medo, que só íamos viver com eles para transmitir um conhecimento. Desenhando os seres que eles disseram ver essa noite, Miriam Ariza completa os depoimentos dessa experiência. Todos pequenininhos, magrinhos, fizeram uma espécie de antessala, de onde depois saíram 2 seres altos, tipo nórdicos, muito magros, cabelos compridos, muito bonitos. E imediatamente saiu um ser central. E o que era curioso é que esse ser não andava. Ele flutuava e no meio de todos os seres, ele saiu. Saiu este ser lindo, lindíssimo, quase cristalino, com cabelo comprido e, de repente,
Quando o ser se aproximou do grupo, havia muita gente que estava vendo a coisa e começaram a fazer confusão. Olhem, será que se vê ou não se vê? Eu não vejo nada. E no meio dessa confusão, o ser começou a... Era como se encolhesse, como se uma bruma que ia encolhendo, encolhendo ou até desaparecer. Os camponeses, igual que os pesquisadores do fenômeno OVNI, veem e escutam coisas sem explicação. Dona Sofia Garcia, de 58 anos, é uma dessas pessoas. 2 vezes na vida viu luzes que iluminam o penhasco. Uma vez, com minha mãe, às 11 da noite, vimos uma luz lá no morro. Minha mãe me chamou e disse: "Olha, Sofia, olha uma luz." Estava bem no morro, mas só se via a luz, não de onde ela vinha. Era bem iluminado. Não sei se tão iluminado como se tivessem acendido um holofote e se iluminasse tudo lá por cima. Há 2 anos atrás, numa sexta-feira santa, estávamos falando dos enterros e de tudo o que acontece por esses lados. Então, eu já estava saindo para ir dormir. Quando ia abrir o portão, vi uma luz lá no morro. Uma luz grande que se via no vale. Era uma luz clarinha que se via lá no vale. Outros camponeses tiveram experiências semelhantes, mas mais próximas. Foi mais ou menos há 1 ano. Eu ia dormir e estava escutando música com um Discman com fones que eu tenho. E de repente, o Discman se apagou e fez um barulhinho estranho. Não de um carro, mas como um avião. Não sabia o que era. E daí, eu tinha umas latinhas de cervejas empilhadas e elas caíram. Eu fui ver o que era. Era uma luz enorme pelo teto e sumiu assim. Iluminava tudo. Se via a sombra. Tudo. Para muitos camponeses, o que vem está relacionado com os enterros dos indígenas que foram feitos na zona e que iluminam algumas noites. Poucas vezes o relacionam com objetos não identificados ou naves estranhas. No entanto, o que acontece nessa área despertou o interesse de outros pesquisadores, como Germán Puerta, um economista e astrônomo aficionado, escritor de vários livros que tem uma teoria diferente do que acontece no penhasco de Huayca. Pelo assunto do vértice, mencionado em Huayca, uma das hipóteses que existe é que os pratos voadores, os visitantes de outros mundos, procedem de outras dimensões do espaço-tempo. É como se a Terra do futuro, como nos filmes de Spielberg, na realidade, se isto é assim, possivelmente haja lugares especiais no espaço-tempo que permitem essas comunicações. É uma das explicações para o fenômeno, porque é muito mais difícil pensar que os visitantes são de outros planetas, de outras estrelas, devido às imensas distâncias que nos separam deles, não? Um vórtice dimensional, enterros indígenas ou um lugar propício para viajar no tempo. O único certo é que em Huayca essas aparições de luzes são frequentes e até agora inexplicáveis. A ufologia moderna começa em 24 de junho de 1947, quando Kenneth Arnold avistou enquanto voava em seu avião uma fileira de 9 estranhos objetos voadores. A observação visual durou 3 minutos. Quando regressemos, 2 imagens estranhas de objetos voadores aparecerão nas imagens de um grupo de jornalistas que faziam uma reportagem sobre uma estranha formação piramidal nos limites da formação arqueológica do interior. Nenhuma aeronave de combate, nenhuma aeronave comercial que haja neste momento no mundo pode fazer essa elipse, esta figura que descreve como se nota na imagem, a essa velocidade. E um homem de 64 anos revive um contato extraterrestre acontecido em 1975. Quando eu vi essa mulher, pensei que era a Virgem Maria, a melhor de todas as representações conhecidas. Depois ela me disse que não. Já voltamos. Voltaremos dentro de instantes.
No dia 24 de junho de 1998, uma equipe de repórteres de televisão estava no sudoeste da Colômbia, realizando uma reportagem sobre uma estranha formação piramidal situada nos limites da zona arqueológica do interior. As imagens que gravaram traziam uma surpresa. Vamos ver do que se trata? Sudoeste da Colômbia, 24 de junho de 98, equipe de repórteres de televisão. Quando realizavam a montagem sobre a pirâmide, um pequeno brilho imperceptível apareceu nessa imagem à simples vista. O que parecia um problema de gravação, descobriu dois pequenos e estranhos objetos no céu. O primeiro pode-se perceber em câmara lenta e marcando com um círculo o movimento elíptico que descreve. E isso é o que pode-se perceber realizando uma aproximação sobre o ponto luminoso. O segundo objeto luminoso apareceu nesta imagem atrás das nuvens que se notam no fundo, onde está o repórter, bem na área delimitada pelo círculo. O material foi submetido à observação e análise pelo astrônomo Gregório Portilla, da Universidade Nacional de Bogotá, e do coronel Rodrigo Otárbaro, da Força Aérea Colombiana. Depois da surpresa inicial, de vários dias de reflexão e de descartar fenômenos atmosféricos, o astrônomo emitiu sua opinião. A opinião que tive e ainda tenho é que os objetos que se viram aí passando velozmente, formando figuras estranhas, bem, descartando tudo que pode ter sido, podíamos qualificá-lo como OVNIs, já que não fomos capazes de identificá-los. É muito possível que se trate de insetos fosforescentes. Mas a verdade, para dizer a verdade, não estou muito de acordo com esta explicação. Pelo menos no visor da câmera, parece muito rápido, formando umas figuras que, com os conhecimentos que eu tenho a respeito do movimento dos objetos voadores, não corresponde ao brilho intrínseco dos pontos. Seria muito difícil que fosse um inseto, salvo que fosse um inseto com um poder intenso de refletir a luz. É por isso que tenho minhas dúvidas a respeito. O coronel da Força Aérea tem sua própria explicação sobre o que pôde observar no material gravado, depois de descartar que houvesse sido uma aeronave ou um elemento espacial conhecido. Nota-se que a distância que há entre a câmara e o objeto é uma distância grande. Por isso, nenhuma aeronave de combate, nem nenhuma aeronave de tipo comercial que haja neste momento no mundo, pode fazer essa elipse. Essa figura que descreve, como se nota na imagem, a essa velocidade. Nenhuma é capaz de fazer esse movimento a essa velocidade. Precisamente a mesma velocidade. Vamos supor que existisse uma aeronave de alta velocidade e que pudesse estar nessa altura consideravelmente de repente, como se chega a ver esse objeto. Como se pode perceber, não está com a capacidade aerodinâmica de descrever essa elipse, nessas frações de segundo com que aparece na imagem. É impossível aerodinamicamente. Nenhum ser humano que estivesse a bordo seria capaz de suportar a gravidade que exigiria ao descrever uma manobra tão brusca e em tão pouco tempo. Essa é a opinião do coronel sobre a primeira imagem. Mas tem outra, igualmente peculiar para a segunda, onde se observa um objeto brilhante saindo das nuvens que estão atrás do repórter. Porque se observa que definitivamente está atrás das nuvens. E as nuvens, a máxima altura de uma nuvem está em volta dos 40 ou 45 mil pés. Essa é a máxima altura onde se pode formar nebulosidade. Então, logicamente, ele estará muito por cima das nuvens. Estará, digamos, estará no espaço.
O mistério dessas imagens se une ao do lugar onde foram gravadas. Um lugar marcado por mistérios ancestrais de indígenas da cultura agustiniana que deixaram talhadas pedras com figuras gigantes que ainda se encontram nas beiras dos caminhos. Estrada que leva a Bogotá, 28 de janeiro de 75, Juan Osório. Eu vinha sentindo o que estou sentindo agora. Exatamente. Um estado de ansiedade, como de medo, de angústia, como o que nos causa quando temos que enfrentar algo desconhecido. E para mim, aquilo era algo completamente desconhecido. Essa é a primeira impressão causada em Juan Osório, engenheiro colombiano de 64 anos, ao regressar ao lugar onde, segundo ele, teve um encontro com extraterrestres no dia 28 de janeiro de 75. Eu tinha recebido as indicações 2 dias antes, que diziam que no trajeto entre Bogotá e o lugar onde eu devia me dirigir, havia uma ligeira subida. Depois eu encontraria uma descida, que é esta, reta, completamente. E aí eu me encontraria com uns trilhos de trem e à direita com uma árvore que estaria sozinha sobre a colina. Esses eram os sinais para que eu pudesse chegar até o lugar posteriormente. Eu podia ver a zona que eles me descreveram. Eu penso que é um contato telepático com visão telescópica, ou o que seja, porque eu podia observar tudo o que eu escutava na minha mente. Podia observá-lo. 25 anos depois, ainda existem a árvore e a estrada que lhe serviram de orientação para chegar a esse lugar. É incrível que ainda resista depois de 25 anos e que me serviu como ponto de referência para poder chegar. Quando Osório decidiu fazer de novo o trajeto que fez para viver essa experiência que para ele não era a primeira, conta que aos 18 anos observou uma luz desconhecida que ele associou com o demônio. Esse dia decidiu retirar-se do seminário onde estudava para sacerdote da Igreja Católica. Eu pensei que definitivamente estava condenado por alguma causa e que eu definitivamente, o único direito que tinha era ao inferno. 22 anos depois, Juan Osório foi desenganado pelos médicos que lhe dão 3 meses de vida. Eu tenho problemas com a minha saúde. Tenho uma doença terminal. Para falar mais exato, tenho câncer de próstata. E tenho metástase nos órgãos adjacentes. Tenho problemas e eu realmente me preparo como para saber o que há depois da morte. Buscando alívio e preparação para a morte, assiste a um grupo de meditação e é aí onde ele começa contatos telepáticos com seres que se identificam como habitantes do planeta Mara, da estrela Taigueta, na constelação de Touro. Esses contatos terminaram com um encontro nesta barragem chamada Taminé, situada a uns 60 quilômetros ao noroeste de Bogotá e perto de outra lagoa, a de Guatabita, lugar onde se diz que os caciques indígenas tomavam banho depois de cobrir seus corpos com ouro em pó. Uma história que deu origem à lenda de Eldorado. Marcaram um encontro com hora e dia exatamente. Uma terça-feira, 28 de janeiro de 1975, às 8h15 da noite. Faz 25 anos que vivi esta experiência. Demorei aproximadamente 40 minutos para chegar até em cima, onde estava a árvore que me servia como ponto de referência. E depois tive que descer uns 150 metros até as margens da lagoa. Eu tive uma ansiedade muito grande. Era um pânico acompanhado como de uma sensação de felicidade, acompanhado como de... Por que para mim? Eu cheguei na zona e procurei urgentemente um lugar onde pudesse observar a uma certa distância. Então eu me escondi embaixo de uma pedra. Quando vi que essa plataforma chegava até os meus pés e tocava a ponta dos meus pés. Aí, tentei observar, mas não pude observar e dei uma olhada a uns 60 metros de diâmetro. Eu quis me inclinar para trás e retirar meus pés da luz que me cegava, mas não podia retroceder mais porque eu tinha a pedra atrás que não deixava. Eu comecei a andar e diziam,
somos teus irmãos, não vamos te fazer mal. É algo realmente emocionante. Vi um extremo, uma pequena grade que separava o lugar onde eu me encontrava da estrutura da nave, que é inteira. Não tinha rebite, não via portas em nenhum lugar. E logo em seguida me deram boas-vindas. Vi 3 pessoas desse lado e outras 2 do outro lado. Fisicamente são bonitos. São bonitos. Os homens que eu vi a bordo da nave nesta primeira oportunidade eram mais lindos que as mulheres mais lindas deste planeta. Eu vi uma mulher também a bordo da nave. Quando vi essa mulher, pensei que era a Virgem Maria, a melhor de todas as representações conhecidas. Depois ela me disse que não, que ela não tinha nada a ver com isso. Para especificar alguns detalhes, Juan Osório desenha ao lado da lagoa a nave onde esteve essa noite durante 9 horas. Eu estive na primeira parte, lá embaixo, que é como a sala de recepção que a nave tem. É onde se reúne toda a tripulação. Segundo o relato de Juan Osório, nessa nave, nessa noite, ele foi curado do câncer pelo qual estava desenganado. Eles me subiram aqui e é onde eles me submeteram, bem, precisamente ao processo de cura. Eles me colocaram em uma espécie de ciclo amarelo que há no chão e, posteriormente, desceu uma espécie de teto luminoso, amarelo, que me enfocava. Depois, outro cilindro dentro deste cor de laranja que o fazia mais sólido e o enfocava um feixe de luz completamente violeta através do alto da cabeça. E podia ver que, através de todos os meus poros, essa luz saía, brotava como se fosse uma peneira, um regador. Depois disso, visitou novamente ao médico. O câncer que tinha havia desaparecido e a única explicação científica que se lhe deu foi a de um erro no diagnóstico inicial. Mas a esta experiência, diz Osório, se somaram outras 3. Em nenhuma delas pôde observar a sala de máquinas da nave, da que posteriormente fez este desenho. Hoje, 25 anos depois desta vivência, Juan Osório só tem em mente a procura de uma sociedade mais compreensiva e menos violenta. Uma mensagem que ele diz ter recebido dos habitantes do planeta Mara e dos que espera mais ajuda para levá-la a cabo. Eu pediria a eles um pouco mais de vida. Melhores ferramentas, mais sabedoria, para poder orientar a raça humana, para poder colaborar com a raça humana na compreensão do seu por que estou aqui, para que estou aqui. Encontro próximo do primeiro tipo. Sim, se vê um OVNI no céu ou no solo, mas não há rastros ou marcas físicas do encontro. No próximo bloco, conheceremos a história de Eduardo Russi, um controlador aéreo que teve uma experiência com objetos voadores em 1964. Força Aérea 272, eu estou informando que estou vendo em cima da torre a aproximadamente 13 mil pés. Tem um objeto não identificado. Vocês estão vendo a mesma coisa? Já voltamos. Voltaremos dentro de instantes. São muitos os pilotos aéreos que reportaram incidentes com objetos estranhos no céu. Luzes que seguem os aviões ou sinais desconhecidos nos painéis de controle. O mistério que envolve esses encontros continua sem resposta. No entanto, testemunhas da nossa próxima história nos ajudam a corroborar a ideia de que algo estranho está acontecendo no espaço aéreo faz algum tempo. Aeroporto Eldorado, Bogotá, 1964, Eduardo Russi.
Eduardo Russi é um controlador aéreo aposentado. No entanto, continua com sua atividade em um pequeno aeroporto na zona norte da Colômbia. Com seus 64 anos, lembra com grande clareza um incidente com um objeto voador não identificado acontecido em 1964. Naquela época, era chefe da torre do aeroporto Eldorado de Bogotá. Ele, como controlador aéreo, e 2 aviões T-33 da Força Aérea Colombiana foram protagonistas de uma perseguição única no país, com a qual terminaram com vários incidentes de aviões comerciais colombianos com estranhas luzes que os perseguiam em rota perto de Bogotá. Um desses casos aconteceu com o avião Lockheed L-1049, mais conhecido como Super Constellation, que voava entre Cartagena e Bogotá. Esta noite, o piloto, muito nervoso, reportou aos diferentes departamentos de trânsito aéreo que havia umas luzes que estavam como brincando com o avião. As luzes o alcançavam, o passavam, e depois o enfrentavam, e vinham no sentido contrário, e assim brincaram com ele por um lapso de mais de meia hora. Os incidentes puseram em alerta a Força Aérea, que trasladou 2 aviões de uma base militar ao aeroporto Eldorado com uma missão: tratar de interceptar o aparelho que estava pondo em risco a segurança aérea. Nunca vou esquecer os registros deles. Era o FAC 2070 e 2072. Antes saiu o 2072, saiu de Palanqueiro a Eldorado. Entrou no espaço de Bogotá por um lugar chamado El Rosal. E o avião me chamou, me pediu instrução de aterrissagem. Eduardo Russi não lembra a data exata, só que foi em meados de 1964, que eram 10h30 da manhã, e que o céu em Bogotá estava extraordinariamente limpo e que o avião FAC 2072 começava o pouso quando aconteceu o incidente. Ele foi advertido por 2 telefonemas de uma estranha luz situada bem em cima da torre de controle. Grudei minha cabeça bem contra o vidro da torre, quando... Sim, eu vejo. O que é que eu vejo? Eu vejo uma coisa, uma roda de mais ou menos desse tamanho, com uma altura... Para mencionar um campo de comparação, a gente vê um velho DC-3 a 14 mil pés de altura, mais ou menos desse tamanho. Ou seja, eu deduzo que o que eu vi era mais ou menos do tamanho de um DC-3. Mas a forma do aparelho que podia observar não era semelhante a nenhum avião da época. Bom, então eu vejo uma roda, uma coisa assim, que parecia um tambor das balas de um revólver. E em cada buraquinho onde estão as balas, que são pequenas esferas, se viam uns buracos pretos e entre um buraco e outro se via uma luz amarelada. Eu me lembro que o sol brilhava tremendamente porque o céu estava completamente limpo. Agora, pela parte central da roda, por onde se supõe que a roda se encaixe, irradiava uma luz branca, uma luz muito branca, profundamente branca, tremendamente brilhante. Nessa época, na Colômbia, não existiam os radares. Todas as operações aéreas eram feitas visualmente. Diante do fato, o controlador aéreo falou imediatamente com os aviões militares enviados justamente para perseguir um objeto estranho, que, pelo visto, era o que estava nesse momento em cima da torre de controle. Eu liguei para eles. Força Aérea 2072, estou informando que estou vendo sobre a torre, a aproximadamente 13 mil pés. Tem um objeto não identificado. Você está vendo? Correto, torre, estou vendo. Autorize minha decolagem, já saio para sua perseguição. Ok, autorizado 2072, autorizado para a decolagem. O avião colocou potência máxima, subiu o trem de pouso e fez uma subida ao máximo rendimento, e isso parecia mais uma manobra de circo do que outra coisa. De acordo com as lembranças, a perseguição durou uns 10 minutos. Durante esse tempo, o objeto sempre esteve, de acordo com o que reportou o piloto, a uns 2.000 pés do avião, ou seja, que o objeto voador não identificado subia à medida que também subia o aparelho T-33 da Força Aérea Colombiana. Quando chegou, subiu mais ainda. Chegou num momento em que daqui eu vi o objeto desse tamanho. Eu o via bem pequeno, mas estava no mesmo lugar, sem produzir nenhuma espécie de ruído. Bom, passou mais um tempo, uns 5 ou 6 minutos, quando chegou o momento em que o avião me chamou e me disse:
Torre Eldorado, FAC 2072. Estou a 33 mil pés. O avião não resiste mais e não tenho mais combustível. Esse foi o final do incidente. Quando o avião iniciou a descida, o aparelho desapareceu para o lado oeste da cidade. Só depois de 34 anos, o incidente foi conhecido publicamente através da revista oficial dos controladores aéreos. Até esse momento, permaneceu em silêncio por ordens superiores. E finalmente o chefe da torre daquela época um dia subiu e inclusive gritou comigo e me disse que parássemos com essa história, que puséssemos uma pedra em cima, que a gente calasse a boca e que inclusive os pilotos da Força Aérea. A Força Aérea tinha ordenado aos pilotos para não fazer pública essa questão, que todos ficassem calados e a coisa ficou assim. O incidente ficou sem explicação e hoje, na FAC, dizem não recordar e nem sequer ter registros do fato. O que eu vi? Não tenho a menor ideia. Eu não posso julgar se foi um OVNI, se foi isso ou aquilo, mas o certo é que as pessoas que estavam na plataforma, todos olhavam para o céu apontando com seus dedos, não estavam vendo fantasmas. Eu também não estava vendo fantasmas e o piloto que saiu para a perseguição também não estava vendo fantasmas. As análises estatísticas indicam que as visualizações de OVNIs ocorrem com mais frequência perto das 9 da noite e com uma segunda frequência perto das 3 da manhã. O aparecimento de estranhas luzes no céu é bastante frequente em metrópoles como Santiago do Chile, São Paulo ou Cidade do México. Na próxima história, várias testemunhas avistaram objetos estranhos no céu de Bogotá e até o Observatório Astronômico da Universidade pôde registrar esse acontecimento. Bogotá, 13 de dezembro de 96, Juan Carlos Morales, Cabo I, Força Aérea Colombiana. Na tarde do dia 13 de dezembro de 96, Bogotá tinha um céu sem nuvens. O circo chinês de Pequim realizava uma apresentação para os filhos e parentes dos membros da Força Aérea. Nesse lugar estava o Cabo I Juan Carlos Morales, cinegrafista oficial do órgão militar. Eu sou o produtor, sou câmera. Realizava o noticiário da Força Aérea Colombiana e se distribuía em todas as unidades da Força Aérea. Quando voltava para seu lugar de trabalho, se surpreendeu ao ver várias pessoas olhando para o céu. Uma dessas pessoas era Evaristo Corontron, proprietário de um restaurante em uma região próxima ao lugar onde se apresentava o circo. O que ele estava observando era algo extraluminoso sobre essa cidade de 6 milhões de habitantes. 2 aparelhos por lá, mais ou menos redondos e com luzes luminosas, durante mais ou menos uns 2 segundos. Quando eu abaixei a cabeça e voltei a olhar para cima de novo, não estava mais. Já não vi mais. Mas o cabo não os perdeu de vista e com sua câmera conseguiu registrá-los com estas imagens. Os objetos apareceram depois de uma apresentação do Circo de Pequim, no dia 13 de dezembro de 1996, às 5:30 da tarde. A essa hora, terminava a apresentação e eu estava indo para o Ministério de Defesa. E durante o trajeto, eu via que as pessoas observavam o céu, olhavam. Então desci com a câmera e comecei a gravar os objetos que vocês viram. Observando de novo e em câmera lenta, pode-se apreciar uma pequena esfera suspensa no ar e outra girando em volta dela. Mas se estas imagens são surpreendentes, o mais interessante a respeito da observação visual desses objetos voadores não identificados foi o que aconteceu na Universidade Nacional. Lá os astrônomos também observaram os fenômenos através dos telescópios. Entre eles estava o diretor do Observatório Astronômico, que um mês depois fez esta descrição a uma televisão local.
Eram mais ou menos 5 horas da tarde desse dia. E um colega me ligou relatando que na zona do lago estavam acontecendo uns efeitos luminosos com direção ao norte, uns 40 graus de altura. Então, com os estudantes, começamos a buscá-los e apontamos com o telescópio pensando em encontrar uma supernova. Mas nossa surpresa foi tão grande quando vimos 2 objetos luminosos. Então passamos para o telescópio principal e vimos os objetos estendidos, iminentemente objetos de fabricação artificial, mas não eram nem helicópteros, nem aviões. Giravam em um movimento entre si, aproximadamente alongados, e dependendo do giro, eram mais ou menos luminosos, refletindo a luz do sol, mas tinham uma faixa azul realmente luminosa. Ou seja, o brilho era próprio. Simplesmente que eram objetos relativamente grandes e ocupavam uns 8 ou 10 minutos de arco no campo visual do telescópio e... não conhecemos mais detalhes. Este desenho, realizado em um computador, levando em conta a descrição do cientista colombiano, foi aceito por ele como uma reprodução muito próxima do que ele viu no dia 13 de dezembro de 96 sobre Bogotá. O antropólogo e astrônomo Arturo Izquierdo também observou o fenômeno na Universidade Nacional. Até hoje, nem ele nem o diretor do observatório daquela época puderam explicar cientificamente o que viram. Como a observação foi deficiente, então não se pode precisar exatamente o que foi. Então a gente arrisca ou aventura uma hipótese. O que é necessário ter em conta é que com essa primeira hipótese tentamos reunir o que fica. Então a primeira hipótese era um globo aerostático. Sim, mas a forma não correspondia a um globo aerostático. O globo sempre se movimenta com o vento e não é estático. Outra hipótese, eventualmente, que estávamos vendo era uma estação espacial. A estação Mir, possivelmente. Em contra, é que uma estação dessas e sua órbita fazem com que se movimente rápido com respeito ao horizonte. Temos outras hipóteses. Algum fenômeno atmosférico, uma forma de nuvem, é possível. Mas a observação no telescópio não indica algo tão vaporoso. A hipótese extraterrestre é que tenha sido uma nave. Então nós teríamos visto com muito mais detalhe e também não tinha cara de nave, de um objeto. Há outra hipótese de que pode ter sido alguma forma de vida da atmosfera, da qual nós temos poucos conhecimentos. Até onde sabemos, não se pode haver vida neste nível de altura, dentro do que conhecemos, e não se observou nenhuma forma de vida a tão grande altura. Então, dado que tivemos tão pouca qualidade de informação, todas as hipóteses têm um senão, mas esta não é. Esta não é. Esta não é. Então fica a pergunta aberta. Somente podemos dizer que na tarde do dia 13 de dezembro de 96, um objeto voador não identificado pousou longamente sobre Bogotá. Foi gravado por um membro da Força Aérea, observado por cientistas e não foi registrado pelos radares militares e civis. O que você deve fazer quando vê um OVNI? Tirar fotos ou gravar um vídeo incluindo detalhes do lugar para ter algum tipo de referência. Ao regressar, conheceremos a história de Arcésio Bermudes, um homem que morreu misteriosamente faz mais de 30 anos, depois de presenciar a descida de um objeto voador não identificado perto da casa da sua fazenda. Subiu aproximadamente a 7 metros, quando o aparelho estava um pouco fraco de luz. Já voltamos. Voltaremos dentro de instantes. O tema extraterrestre é uma das grandes incógnitas dos nossos tempos. Os que acreditam dizem que os governos têm informação e não a revelam. Os céticos pensam que se trata somente de alucinações e mentiras. No entanto, coisas inexplicáveis têm acontecido. Nossa próxima história é um claro exemplo disso. Anolaima, oeste da Colômbia, 4 de julho de 69, Arcésio Bermudes.
A morte de Arcésio Bermúdez é um dos mistérios médicos sem resolver na Colômbia, principalmente pelo fato que aconteceu antes da morte. Estar perto de um objeto circular que desceu do céu e se suspendeu no ar, em frente da sua fazenda, emanando uma luz amarela âmbar. Depois dessa noite, Arcésio Bermúdez ficou doente e morreu. Hoje, 30 anos depois, os médicos ainda não se explicam o que é que aconteceu com o organismo de Arcésio. Se eu tivesse conhecimento prévio do que aconteceu com esse fenômeno, não teria dado atestado de óbito. Mas ninguém me contou e eu fiquei sabendo somente 3 dias depois que ele tinha sido enterrado. Os fatos aconteceram na cidadezinha de Anolaima, no oeste da Colômbia. A fazenda de Arcésio Bermúdez era esta e foi aqui onde sucedeu um estranho contato com esse objeto voador não identificado. Tudo aconteceu no dia 4 de julho de 1969, 16 dias antes que a missão Apollo 11 pousasse na Lua. Maurício Gnecco, hoje residente em Lima, foi uma das 13 testemunhas do acontecimento. Naquela noite, na direção sudoeste, eu e meus 3 primos saímos para olhar estrelas cadentes. Vimos uma luzinha que estava muito longe no horizonte. Não lhes demos maior importância no princípio. Parecia uma simples estrela. Depois de alguns minutos, essa estrela começou a mudar de tamanho e eu a vi. E depois, um dos meus primos também a viu. E deve ter pensado a mesma coisa. Devia ter mudado e parecia maior. Depois de outros minutos, a estrelinha mudou completamente de tamanho. E dissemos: isso é um avião que está se mexendo. E realmente parecia um avião em movimento. Mas eu lembro que eu fiquei quietinho, esperando o barulho do avião. Barulho que nunca chegou. Mas sim, se via um certo deslocamento dessa luz, que era de um tom amarelado, âmbar, e durante o seu movimento, começou a atravessar bem na frente. A luz foi observada neste lugar. Marlene Soares, menina de 8 anos na época, hoje dirigente comunal da região, se lembra e completa assim o depoimento de Maurício. Passava assim, atravessando toda a fazenda. Passava por cima das árvores e vários rapazes começaram a iluminar com a lanterna e começaram a gritar: um OVNI! E eu, vá lá saber por quê, decidi acender uma lanterna que eu tinha na mão. Estávamos em uma zona rural, não havia luz elétrica. Eu andava com lanterna. Eu acendi a luz tipo código Morse, e essa luz se deteve e começou a vir para a nossa direção. Veio onde a gente estava a uma velocidade. O que essas pessoas viram, uma luz amarela âmbar com mais ou menos 2 metros de diâmetro que desceu do céu, ficou registrado neste desenho e em uma gravação durante um procedimento de hipnotismo a qual foram submetidas as testemunhas. Evidentemente, se levou um hipnotizador. Praticou a hipnose com os meninos que eram sobrinhos de Arcésio e que tinham entre 12 e 14 anos, mais ou menos. E eles contam como o aparelho foi se aproximando à fazenda. E eles estavam jogando dominó na sala de jantar, quando apareceu a luz. O que essas testemunhas escreveram em 64, em uma sessão de hipnose, e que narram hoje, foi o âmbito onde aconteceu a coisa mais inquietante deste acontecimento: a morte de Arcésio Bermúdez, o dono da fazenda e tio de Maurício Gnecco, ocorrida 8 dias depois desta observação visual.
Ele foi a pessoa que esteve mais perto do aparelho. Esteve mais ou menos a 7 metros quando o aparelho estava um pouco fraco de luz. Arcésio e o aparelho se encontraram frente a frente e ficaram os dois observando-se mutuamente uns minutos. Mas nem Arcésio nem o aparelho agiram, porque nenhum dos dois tinha qualquer intenção de fazer algo ao outro. Permaneceram como admirando-se. Quando ele estava perto, o aparelho se acendeu com grande intensidade e desapareceu. Nesse momento, possivelmente essa luz se irradiou e supõe-se que a sua morte foi por irradiação de raios. O médico da família, César, na época subsecretário de saúde da capital colombiana, confirma que vários cientistas vindos dos Estados Unidos e da Europa chegaram a essa conclusão. Eles chegaram à conclusão de que Arcésio havia sido vítima dos raios gama. Ou seja, atravessa a matéria orgânica e não deixa nenhum rastro. Daí o motivo deles solicitarem que se fizesse a exumação. No entanto, a família negou-se a realizar o procedimento. Por isso, a hipótese nunca pôde ser comprovada. O que sim ficou na história clínica foram os estranhos sintomas que Arcésio Bermúdez teve antes de morrer. Antes de tudo, frio, completamente frio. E no translado da fazenda para Bogotá, evacuou várias vezes, mas suas fezes eram completamente pretas, muito pretas. O outro sintoma estranho é que nunca puderam fazer um exame de sangue, porque nunca puderam tirar o sangue, pois esse já estava cristalizado. Hipotérmico, completamente frio, não tinha temperatura. O diagnóstico oficial da morte foi enterocolite, uma infecção intestinal que não é mortal. No entanto, neste caso, a vítima não tinha defesas. Sem dúvida, a enterocolite foi um efeito desse tipo de raios, porque se supõe que esses raios lhe causaram imediatamente perda das defesas. Ficou completamente sem defesas desde o ponto de vista da imunologia. Gustavo Queicino e Carlos, camponeses da região, se lembram da vítima com um homem sem problemas de saúde antes desse incidente. Ele sempre estava bem e era uma boa pessoa. Era um homem enérgico, de muito trabalho na fazenda. O que eu posso dizer? Ele não tinha nada estranho. A morte de Arcésio Bermúdez foi registrada no jornal El Tiempo no dia 18 de julho de 69. No entanto, o caso não terminou com o falecimento do homem que se aproximou do objeto. Depois de sua morte, aconteceram 3 fatos muito estranhos. O primeiro com a irmã que o trasladou a Bogotá quando ficou doente. A tia, ou seja, a irmã dele, que se chamava Elina, ela o levou meio abraçado com ela, meio no seu colo durante o translado. Foi ela quem o segurou o tempo todo. E depois que ele morreu, ela ficou com todo esse lado que usou para segurá-lo. O lado esquerdo do corpo completamente frio. E assim ficou até que morreu. Todo esse lado sempre ficou frio. O mesmo frio que ele tinha. O lado do corpo da mulher que esfriou foi o mesmo em que ela o apoiou no seu colo. O segundo fato estranho aconteceu com o cadáver. O que dizem na cidadezinha de Anolaima é o que relata este sacerdote já aposentado. Os americanos vieram para examinar o cadáver nos Estados Unidos. O corpo desapareceu deste cemitério na capital colombiana. Sim. Houve o enterro e o enterraram no cemitério central aqui em Bogotá. Aproximadamente há 6 anos, meu pai, Joaquim Bermúdez, foi ao cemitério para tirar os restos e exumar. Quando abriram o túmulo, não existia nenhum cadáver.
Ou seja, o cadáver desapareceu e nunca encontraram os restos. E o terceiro fato aconteceu um tempo depois, quando um homem perguntou sobre este caso ao médico que tratou Arcésio Bermúdez. E ele me pediu que o levasse até o lugar onde havia aparecido o OVNI, em Anolaima. E nos comentários que ele me fez, me disse que esse cadáver havia desaparecido e que estava em Paris, e que estavam pesquisando sobre ele. Ainda mais do que essa afirmação, o que realmente surpreendeu a Gustavo foi um sinal físico desse homem. Esse homem era muito estranho por causa das orelhas. As orelhas eram compridas, bem pontudas, mas a forma era comum, como a de um humano. Esse homem esteve na fazenda, fez algumas perguntas e desapareceu. A morte de Arcésio Bermúdez e o desaparecimento de seu cadáver continua sendo um mistério. A sua família associa tudo com um objeto circular com luz âmbar que se suspendeu no ar na frente da casa da sua fazenda no dia 4 de julho de 1969. A polêmica em torno da existência desses fenômenos é um debate constante entre especialistas e estudiosos do assunto OVNI. Até agora, não se tem provas científicas exatas que corroborem os testemunhos de todas as pessoas que experimentaram esses encontros. Mas se espera que em um futuro não muito distante, as pesquisas tragam respostas concretas. Até a próxima. Voltaremos dentro de instantes.